Olá, seja muito bem-vindo! E nessa série de vídeos que inicia hoje, eu vou te mostrar as várias situações nas quais nós utilizamos o Past Participle. Se você é iniciante, está recém começando os seus estudos de inglês, talvez você nunca tenha se deparado com essa forma verbal. Ele não é um tempo verbal, mas sim uma das formas do verbo. Se você já estuda inglês há algum tempo, você já viu aquela tabelinha com 3 colunas dos verbos irregulares, onde na primeira coluna da esquerda o verbo está na forma básica, ou seja, sem conjugar ou infinitivo. Na segunda coluna o verbo está conjugado no passado e na terceira coluninha nós temos o quê? O Past Participle, que é o assunto deste vídeo. A coisa fica um pouco complicadinha quando a gente usa verbos irregulares. Então eu vou te mostrar agora uma tabela com alguns exemplos de verbos regulares e as 3 formas verbais, aquelas 3 coluninhas, e ao lado verbos irregulares, com as 3 formas verbais. Assim você vai entender direitinho de onde saiu esse Past Participle antes de entender quando você deve utilizá-lo, ok? Vamos lá então, vamos à tabela. Essa é a tabela sobre a qual eu estava te falando, tá? Primeiro lado aqui da esquerda, nós temos os regular verbs, que são os verbos regulares. A base form é essa primeira coluninha aqui, e aí temos os verbos answer, que é responder, discover, que é descobrir, need, que é necessitar ou precisar, e want, que é querer. Por que esses verbos são considerados regulares? Porque o passado deles é formado simplesmente adicionando as letrinhas ed no final. Mas se o verbo acabar pela letra E, você só vai adicionar o D, ok? Então, por exemplo, o passado de answer fica answered. Discover, discovered. Need, o passado fica needed. E want, o passado fica wanted, ok? E mais uma coisa legal dos verbos regulares é que o passado particípio, que é essa terceira coluninha, é exatamente igual ao passado simples. Então, você vai pegar o verbo na forma básica e adicionar ed para ter o past participle. Já com os verbos irregulares, por que eles são irregulares? Porque tanto o past, o passado simples, que é a segunda coluninha aqui, quanto o passado particípio, que é essa terceira coluninha aqui, a forma do verbo muda. Então, temos aqui, por exemplo, o verbo do, que é fazer. No passado simples, ele fica did. E no passado particípio, ele fica done. O break, que é quebrar, no passado simples fica broke. E no passado particípio fica broken. Lose, que é o verbo perder, no passado simples fica lost e no particípio também fica lost. E finalmente, cost, que é o verbo custar. O passado simples dele é cost e o passado particípio também é cost. E agora eu vou te dar uma notícia que você vai gostar. A grande maioria dos verbos são regulares. Se você estiver utilizando verbos irregulares para falar, você vai ter que decorar essas 3 formas, não tem outro jeito. Mas isso vai acontecendo com o tempo, com a exposição ao inglês. Quanto mais você se expuser ao inglês, mais facilmente vai ocorrer esse processo de memorizar o passado simples e o passado particípio dos verbos irregulares. Agora que você já sabe qual é a diferença básica entre verbos regulares e verbos irregulares, você já sabe o que é o Past Participle. Então, o Past Participle é essa terceira coluninha aqui. Ela equivale, no português, aos verbos, por exemplo, ir, ido, estar, estado, fazer, feito, comprar, comprado, buscar, buscado, descobrir, descoberto. Essa é a equivalência do Past Participle com o nosso português. Uma outra questão bem importante dos verbos irregulares é que, às vezes, o passado particípio é exatamente igual ao passado simples. Por exemplo, no verbo lose, cost.
Mas, em alguns casos, o passado simples é diferente do passado particípio, como, por exemplo, broke no passado simples, broken no passado particípio, did no passado simples e done no passado particípio. Para alguns verbos, as formas são iguais nas três situações. Por exemplo, cost, set, dentre outros. E agora que você já entendeu de onde vem o past participle e qual seria a equivalência dele no português, porque isso facilita para que a gente tenha um entendimento inicial de um conceito novo, eu vou te mostrar em quais situações você vai utilizar esta forma verbal. A primeira utilização do past participle que eu vou te mostrar é como um adjetivo, que diz como algo ou alguém é ou está. Por exemplo, after the natural disaster, a lot of help is needed. Então, após o desastre natural, bastante ajuda é necessária. Que temos aqui o verbo need no passado particípio, que é equivalente, nesse caso, a necessário ou preciso. Então, a gente pegou o verbo need naquela terceira forma da coluninha. Como o verbo need é regular, você simplesmente acrescenta o ed no final. Então, é necessário, é preciso, is needed. Nesse caso, o past participle está sendo usado como um adjetivo. Mais um exemplo. The window is broken. The window is broken. A janela está quebrada. Broken é o verbo break no passado particípio, aquela forma verbal do verbo da terceira coluninha. Então, broken, quebrada. My credit card is lost. My credit card is lost. O meu cartão de crédito está perdido. Então, temos aqui o verbo lose na conjugação do past participle, da terceira coluninha. Então, lose, lost, lost. My credit card is lost. Meu cartão de crédito está perdido. Terceiro exemplo. The latest discovered facts about global warming are shocking. Os últimos fatos descobertos sobre aquecimento global são chocantes. O verbo discover no passado particípio, como é um verbo regular, ele termina em ed, tanto no passado simples quanto no passado particípio. Então, the latest discovered facts. Discovered, o verbo discover no passado particípio. Nesse exemplo aqui, bem como nos outros exemplos, está sendo utilizado como um adjetivo. E o último exemplo dessa utilização do past participle como adjetivo é o seguinte. Used cars are much cheaper than brand new cars. Carros usados são muito mais baratos do que carros novos em folha. Used, o verbo use no passado particípio, que no caso, como é um verbo regular, ele é formado utilizando só o de, porque o e já faz parte do verbo use, significa usado. Então, carros usados são muito mais baratos do que carros novos. Então, aqui são alguns exemplos da utilização de past participle como adjetivos. Eu espero que você tenha entendido essa explicação. Eu vou voltar com mais vídeos dessa mesma série para te mostrar outras utilizações do past participle. Thank you very much for watching and I'll see you in the next video.